gente conversa com a jurista, doutora em Direito Penal, professora da Universidade Estadual de São Paulo, a USP, né, da USP, advogada e, por enquanto, deputada estadual por São Paulo, professora Janaína Pascoal, que mais uma vez atende o nosso convite para participar do programa. Obrigado, professora, bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la novamente. Eu que agradeço, uma honra poder participar. Bom dia, saúde, né, para todos que nos ouvem, para Goiânia. E pronto, estou à disposição. Dia complicado esse, né? Demais, demais. E eu vou começar não perguntando para deputada, eu vou perguntar para a professora mestre em Direito Penal, doutora, desculpa, em Direito Penal. Aqui. O que aconteceu ontem em Brasília, na Suprema Corte? Amigo, só Jesus poderia responder essa indagação. Porque, sob o ponto de vista jurídico e da racionalidade, é tão absurdo, né, que só alguém com poderes muito especiais para poder traduzir. Sob o ponto de vista jurídico, é insustentável, primeiro, porque o recurso dos embargos de declaração não tem a finalidade de mudar o mérito. Segundo, que ainda que tivessem, né, jamais seria um caminho viável para anular, numa única vez, 4 ações penais inteiras, né? Aliás, não tem recurso nenhum que teria essa amplitude. E, além disso aí, né, foi uma decisão prolatada por uma autoridade que está há 4 anos conduzindo esses processos. Então, se essa autoridade não errou ontem, errou nos últimos 4 anos. E aí a pergunta que fica é, quem indeniza a nação por isso? Eu nem estou entrando no mérito do ex-presidente Lula, estou entrando no mérito da nação, porque pense nos gastos que foram feitos para promover 4 processos, para tramitar todos os recursos que a defesa interpôs, e eu acho que não tem, nunca antes nesse país, uma defesa interpôs tantas ações de impugnação, tantos recursos, e todos foram analisados, muitos deles pelo próprio STF, com a participação ou sob a presidência do próprio ministro Fachin. Então, é impossível, né, à luz do direito e à luz da lógica, compreender essa decisão. É impossível, porque as pessoas, às vezes, não olham o detalhe. Mas é importante explicar para a população que a decisão se pautou numa suposta incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Meu Deus do céu, só depois de 5 anos o ministro percebeu? Como assim? Além disso, tem muita discussão no direito para saber se a incompetência gera nulidade absoluta, gera nulidade relativa. Você destacar essa suposta incompetência para aniquilar 4 processos com condenações, com prisão cumprida, inclusive, é uma excrescência. Não tem desculpa, não tem outra palavra. Se houvesse um fato novo, vamos supor, eles analisaram as tais das conversas. Pelo que veio a público, eu não vejo fundamento para anular os processos com base nas conversas. Mas vamos imaginar que tivesse sido por força das conversas. Seria menos vergonhoso, porque pelo menos era um fato novo. Agora, você dá razão para a defesa 5 anos depois e jogar no lixo, trabalho da polícia, dos procuradores, dos magistrados, dos desembargadores, dos ministros do STJ e dos próprios ministros do STF, não tem cristão, né, ou não cristão, que consiga explicar. Fora a falta de segurança jurídica, né, e a mensagem de republiqueta de 5ª categoria que isso passa para o exterior. Pois é, partindo dessa insegurança jurídica, nós vamos ter, baseado nessa decisão, eu faço a pergunta para a senhora, outras pessoas que poderão ser beneficiadas, não, doutora?
Veja, gente, eu estou fazendo uma análise aqui técnica, tá? Não estou fazendo uma análise política, nem partidária, nem de oportunidade. Se ele reconheceu que para ser julgado em Curitiba era necessário ter algo muito forte, que tivesse uma conexão, né, com a 13ª Vara, outros defensores vão lançar mão da mesma argumentação para buscar ou trancar processos, inquéritos, reverter condenações, né? Porque, assim, o que vale para o ex-presidente Lula pode valer para o Cunha, né? Pode valer para os empresários. Não é justo que uma tese defensiva se aplique a uma única pessoa. Então, isso vai ser um efeito cascata, um efeito dominó, e reforça a minha percepção de que essa tese de que o ministro Fachin fez isso para salvar a Lava Jato, para blindar o Moro, não tem nenhum fundamento. Nenhum fundamento. Vai lá, Robson Alves. Deputada, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Prazer em revê-la novamente, né? Até trazendo aqui as redes sociais tão doidas. O nosso WhatsApp tá pipocando aqui no nosso programa. Mas olha, eu quero perguntar para a senhora o seguinte: nós tivemos aí algumas ações de algum tempo que a Suprema Corte vem tomando decisões, algumas até monocráticas. A gente tem acompanhado isso, né? Como, por exemplo, na época, o presidente Ricardo Lewandowski, no impeachment da Dilma Rousseff, quando a presidente foi deposta, teve aquela difusão, se caçava os direitos políticos, enfim, e a Constituição diz ao contrário. E agora a gente vem acompanhando uma série de outros fatores. Eu pergunto para a senhora, eu acredito que a pergunta que o brasileiro quer saber: ainda é confiável a nossa justiça brasileira? Porque o que está acontecendo tem deixado todo mundo assustado. Olha, a gente não pode entender que o Supremo seja a justiça, né? O Supremo tem um poder muito grande. Quem consegue chegar no Supremo, né, em regra, consegue reverter tudo que a justiça fez. Então, tem que lembrar que a justiça é formada por muitos magistrados, né, por muitos tribunais. Então, o Supremo não é a justiça. O Supremo integra a justiça. Então, confiar na justiça, eu ainda confio. Confiar no Supremo tá difícil. Tá respondida a pergunta. Agora eu vou perguntar para a deputada. Com essa possibilidade, né? O Lula agora só não é candidato se não quer, se não quiser, porque agora ele tem tudo para ser candidato a presidente. Voltaremos a ter uma polarização muito forte no Brasil. O que esperar das eleições do ano que vem para presidente, deputada Janaína Pascoal? Olha, eu insisto na ideia de que nós precisamos construir uma candidatura alternativa. Eu sei que muitos extremistas, né, estão felizes aí com essa notícia, porque agora ou é Lula ou é Bolsonaro. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ainda tem espaço para uma candidatura moderada, alternativa. Agora, precisa de pessoas que tenham, assim, alguma consistência, entendeu? Porque, com todo respeito, né, as pessoas ficam pensando em quem é conhecido. Não é por aí. Nós estamos num momento de gravidade. Vamos enfrentar, se essa decisão for mantida, uma máquina. O PT é uma máquina, gente. Quem acha que o PT acabou, quem acha que o PT está derrotado, não tem a menor noção da realidade. Eu vejo na Assembleia um dos partidos mais bem assessorados, com a liderança mais, assim, vamos dizer, profissional, que tem as informações antes, é o PT. E olha que eu fico ali, eu leio todos os projetos. Então, assim, é um partido muito organizado, muito profissional. Então, se o Lula vier candidato, vai dar trabalho, né? O presidente Bolsonaro não tem a mesma estrutura, não tem o mesmo grau de profissionalismo, não tem. Tem o apoio de grande parte da população, né? O mesmo grau de paixão, vamos dizer assim, que o Lula desperta, o presidente desperta, tanto favorável, né? Porque a paixão ela pode ser amor e ódio, tanto favorável como contrária, mas estará na vitrine.
né? O presidente está na vitrine. E falemos a verdade, não está se mostrando um bom produto. Então, nós teremos, né, o presidente, provavelmente candidato, o ex-presidente, provavelmente candidato. Nós precisamos de um caminho do meio. Né? Eu, por exemplo, Janaína, você votaria no Lula? Não. Você votaria no Bolsonaro? Talvez precise, mas eu não faria mais campanha para o Bolsonaro, não subiria mais no palanque dele. Por quê? Porque eu vi situações que eu desconhecia antes da eleição. Eu desconhecia o escândalo Flávio, entendeu? Eu desconhecia a maneira como ele lidou com os projetos todos de endurecimento contra o crime. Então, assim, não dá para eu fazer campanha. Na hora lá de decidir, eu vou ter que pegar o menos ruim, é assim que funcionam nossas eleições desde sempre, infelizmente. Mas fazer campanha para ele não faço. Então, a gente precisa de um meio do caminho para que as pessoas se aglutinem, entendeu? Eu acho que tem que ser uma pessoa moderada, que congregue aí essas expectativas, essas frustrações, essas decepções, mas não pode ser um salvador da pátria. O que tem aniquilado esse país é essa ideia de que vai aparecer um príncipe, entendeu? Num cavalo branco e vai nos salvar. Isso aí não existe. Lula já provou e Bolsonaro está provando. Bom, essa pessoa poderia ser o Sérgio Moro, na opinião da senhora? Olha, eu até hoje cedo, porque essa decisão do ministro Fachin foi tão teratológica, e agora já estão anunciando que vão julgar a suspeição. Eu fiquei pensando, será que esse povo não está correndo para inviabilizar uma candidatura do Sérgio Moro? Porque, assim, falar a verdade seja dita. Hoje, a única criatura com, vamos dizer assim, uma formação, um passado, uma credibilidade para concorrer à presidência de maneira, vamos dizer assim, para colocar medo nos adversários, é o Sérgio Moro. E ele não coloca medo só nos adversários. Ele coloca medo em meio mundo. Então, assim, será que isso tudo aí que está acontecendo não é uma maneira de inviabilizar esse homem para ser candidato em 22? Porque, por exemplo, hoje, se ele fosse candidato, meu voto seria dele e eu faria campanha para ele. Pode ser que depois dele presidente, ou eventualmente me decepcionasse, ninguém é Deus. Mas eu não teria dúvidas. E muitas pessoas com as quais eu converso, que votaram no Bolsonaro, afirmam categoricamente que hoje votariam no Sérgio Moro. É só aquele grupo mais radical é que pegou raiva do Sérgio Moro, entendeu? É muito pouco. Eles são barulhentos, mas eles são pouco numerosos. Certo, deputada, aproveitando a oportunidade, né, desse bate-papo aqui, eu quero saber também a opinião da senhora com relação ao que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, aqui em Goiás, também na região metropolitana de Goiânia, a questão do lockdown, né, que a gente tem essa situação de ser passado, inclusive, pelo Congresso, a média de R$ 250 aí para auxílio emergencial por mais 4 meses, que a gente sabe que é extremamente pouco e não dá. O que a senhora pensa a respeito da situação de lockdown? Olha, no primeiro fechamento, lá no início da pandemia, eu apoiei e entendo que foi correto. Por quê? Porque era necessário aquele tempo para organizar o sistema de saúde. Bilhões foram liberados. Se os gestores desviaram, se subtraíram, se aplicaram no lugar errado, eles que sejam responsabilizados. Mas não me parece justo que o povo pague. E o povo paga mais de 2 vezes. Paga não podendo trabalhar, paga sendo tratado como criminoso sem ser, porque o povo aqui em São Paulo está sendo autuado. Brasil polícia, todo, batida policial. Aí você olha e fala, mas o que era? Tinha droga? Tinha arma? Não, estavam sem máscara. Que brincadeira é essa aí? Entendeu? É o povo sem poder trabalhar, é o povo sendo tratado como bandido, vendo o bandido ser liberado, aí o povo paga de novo, porque vão fazer um auxílio, vão estourar com as contas públicas. Muitos que pegaram o auxílio no primeiro momento não precisavam do dinheiro. Então, assim, hoje
né, eu sou favorável a deixar as pessoas trabalharem com responsabilidade, tá? Deixa trabalhar usando máscara, usando álcool, mantendo distanciamento, evitando aglomeração, porque assim, essa história de lockdown, o povo fala, é o único caminho, mas não tem evidências de que resolve, entendeu? No mundo. Porque se resolvesse, nós não estaríamos enfrentando essa desgraça de novo. Então, até quando vai ficar fechado? Com as pessoas enlouquecendo. Hoje eu fiz de manhã uma reunião com o presidente da Sociedade Paulista de Pediatria. E ele falou dos males que as crianças estão vivenciando pela falta de convívio. Além das doenças psiquiátricas, além das automutilações, entendeu? Crianças sofrendo acidentes em casa, porque às vezes a mãe trabalha com serviço essencial, o pai larga a criança sozinha, o povo tenso, batendo nas crianças. Então, gente, tem que olhar isso aí num contexto mais global. Nesse ponto, apesar de criticar a forma, eu concordo no mérito com o presidente Jair Bolsonaro. Porque eu tenho isso, eu sei criticar e sei elogiar. Eu acho que essa linha dele, de manter a sociedade em funcionamento, principalmente agora, que já é um outro momento, é a linha mais correta. O que ele erra é em deixar de dar o exemplo de como manter a sociedade em funcionamento de maneira responsável. Bom, voltando para fazer uma última pergunta, até por causa do nosso tempo e até para liberar também a deputada, vou voltar a perguntar para a jurista Janaína Pascoal. O que esperar, porque a PGR já disse que vai recorrer dessa decisão do Fachin, essa decisão monocrática. O que esperar da segunda turma, dos egrégios demais ministros da segunda turma? O que a senhora espera? Se eles decidirem de maneira técnica, se eles decidirem preocupados em resgatar o respeito da própria corte, eles reverterão essa decisão, porque essa decisão não tem fundamentação técnica, não existe anular 4 processos inteiros em sede de embargo de declarações. Então, se eles se preocuparem em resgatar um pouquinho da imagem da corte, eles revertem essa decisão. Agora, dá para apostar? Não. Acho que, infelizmente, as últimas decisões, os últimos movimentos são muito decepcionantes. E eu quero deixar muito claro que eu não estou falando isso por se tratar do ex-presidente Lula. Não é uma questão ideológica nem partidária. É medo da ausência de critério, medo da ausência de segurança jurídica. Eles estão mostrando que eles podem prender porque eles querem prender, eles podem soltar porque eles querem soltar. Então, assim, é muita arbitrariedade. A arbitrariedade não combina com o papel constitucional da justiça, entendeu? É desesperador o que está acontecendo. Bom, a senhora me cutucou, vou ter que perguntar. E o Daniel Silveira, o que o senhor acha da situação dele lá? A decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Ali, você tem argumentos para os dois lados. Tá? É um pouco diferente do caso do jornalista Eustáquio. No caso do jornalista Eustáquio, eu fui bem mais crítica. Não por concordar com ele, mas por entender que ele é um jornalista, que ele estava narrando fatos que podem ser verdadeiros ou falsos, mas que ele estava narrando fatos. No caso do deputado, muito embora o crime que a ele é imputado não justifique a manutenção de uma prisão, já deveriam ter relaxado, já ter libertado o deputado, no momento havia, vamos dizer assim, pelo menos teses jurídicas que permitiam aquela prisão, tá? Porque foi decretada logo depois da gravação do vídeo, e as falas do deputado, a meu ver, elas exorbitaram a expressão de uma opinião. Tá? Ele não disse assim, eu não confio no Supremo, eu quero que feche, para que serve? Ele poderia ter expressado a opinião dele, ainda que de maneira aguerrida. Mas ele falou
em pegar um gato morto, espancar os ministros. E depois teve um momento que ele fala assim, que o ministro tá entrando numa queda de braço com a pessoa errada, que ele não tem medo nem de matar, nem de morrer. Eu achei ali que exorbitou, entendeu? Por exemplo, eu fosse ministra, não teria decretado a prisão, porque tem uma visão mais ampla do direito de manifestação, mas teria instaurado um procedimento, porque ali ficou no limbo, chegou ali, esbarrou na ameaça, ainda que indireta. Então, acho que o caso do deputado é diferente do caso do Eustáquio. Tá ok. Tá registrado aí, professora Janaína Pascoal. Muitíssimo obrigado por mais uma vez atender o nosso convite e estar participando do programa Fábio Souza com você. Ficamos muito gratos. Eu que agradeço. Uma honra sempre. Fiquem com Deus. Beijo grande para Goiânia. Bom dia para a senhora também. Tá aí a